Boa noite. Tá dando para me ver e me ouvir bem? Tá dando sim. Tá? Tranquilo. Pessoal, não esqueçam de mandar dúvidas no chat. Estaremos respondendo todas as dúvidas de vocês. Belezinha. Então, vamos começar em uns minutos, tá? Nós só estamos aguardando os integrantes da nossa live, eles vão entrando. Eu queria inicialmente dar boa noite a todos. Meu nome é Fernando Talo, eu sou diretor aqui da Associação Médica Brasileira, diretor científico adjunto da Associação Médica, e eu queria dar um recado para vocês, que é o seguinte: nós vamos ter um Congresso Brasileiro de Medicina Geral, 25, 26 e 27 de julho, aqui no AMB, em São Paulo. E nós estamos fazendo, esta semana, o que a gente chama de promoção ao residente. Então, o residente do Brasil, né, de qualquer especialidade, ele, esta semana, tem 80% de desconto na inscrição do nosso congresso. Tá? Então vai ficar realmente um valor apenas simbólico para o residente. Nós gostaríamos muito que o residente participasse do nosso congresso. É um congresso de medicina geral, que significa dizer que nós vamos ter 256 temas. Pela primeira vez na história da medicina brasileira, nós vamos ter 55 sociedades de especialidade no mesmo evento. Nós vamos ter mais de 400 palestrantes, que além dos 256 temas, nós vamos ter 24 casos clínicos e vamos ter algumas coisas interessantes, algumas coisas interessantes, como por exemplo, vamos ter um julgamento simulado com conselheiros do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais de medicina. Então é um local onde você, além de tudo, vai encontrar pesquisadores, docentes, principalmente de São Paulo, mas de todos os estados. É uma consagração da medicina. Eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o grande congresso brasileiro de medicina desse ano. Tá? Porque você reunir 55 sociedades de especialidade para falar para o não especialista, para o residente e para o aluno, é a primeira vez na história que nós vamos fazer. Então é um evento grandioso, são 6 salas simultâneas, cada sala abrange, tem uma capacidade de 400 pessoas, então nós esperamos aí todos vocês nesse congresso, e essa semana é a semana do residente. Então você que é residente, basta você entrar no site da AMB, e lá no site da AMB você consegue fazer, através de um código, você consegue ter inscrição por 80% de desconto. Tá? Já temos os nossos integrantes. Bom, então eu queria abrir a live, apresentar aqui os convidados. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante para o médico, é muito importante para o aluno, né? É muito importante para o residente, para todas as especialidades, para todo médico e estudante de medicina. Esse é um assunto muito importante, que é o marketing médico. Vamos falar sobre isso hoje. Aproveite para tirar uma série de dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Nós temos a 2336 de julho do ano passado, então é uma resolução, uma legislação, enfim, bastante recente, mas aqueles que não leram com atenção devem ler.
mas mesmo lendo, talvez você tenha algumas dúvidas que a gente pode tirar aqui hoje. Então, a gente vai ter como convidado o doutor Expedito. O doutor Expedito Barbosa é membro da Comissão do Médico Jovem, da Associação Médica Brasileira, está aqui conosco. A doutora Alba Peixoto, também, membro da Comissão do Médico Jovem, da Associação Médica Brasileira, vai estar conosco também. Nós vamos estar contando com a presença da doutora Caroline Brandão. A doutora Carolina Brandão é médica dermatologista, é educadora, palestrante, muito presente nas redes sociais e também gosta muito do assunto, vai debater conosco. E também vamos ter a presença do Dr. Emanuel Fortes, que é o conselheiro do Conselho Federal de Medicina, muito relacionado a essas resoluções aqui, particularmente a 2336 de julho de 23. Nós vamos tê-la como substrato. Né? Essa é a base da nossa discussão, é essa recente legislação. Então, eu queria iniciar a nossa conversa já de olho aí no chat, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta já pode iniciar, que a gente vai estar atento aqui e vamos repassá-la aos integrantes. Então, vamos começar falando sobre marketing médico. Aqui a primeira pergunta é, eu sou médico, quero ser médico, e tem essa questão aí do marketing médico. Primeiro eu queria que vocês falassem um pouco do conceito, né, o que seria marketing médico. Se vocês julgam que um médico ele precisa do marketing médico, ele como médico, ele precisa do marketing médico ou não? Qual o conceito que vocês têm? Claro, quando a gente fala do marketing médico, dentro do nosso código de ética e dentro das resoluções. Né? Ele pode, ele deve usar essa ferramenta do marketing médico na sua profissão, enfim. Então, essa é a minha primeira pergunta para vocês. Então, eu queria começar ouvindo a Alba. Quero começar ouvindo a doutora Alba, depois eu vou passar para a doutora Caroline, depois para o doutor Expedito, e, por fim, nós vamos encerrar essa primeira fase do nosso debate com o doutor Emanuel. Tá? Doutora Alba, 2 minutos. Pode começar. Oi, gente. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, me chamo Alba Peixoto. Eu sou de Maceió, de Alagoas. Venho criando conteúdo nas redes sociais há 1 ano e meio, mais ou menos. Há 1 ano criando conteúdo de forma profissional, ainda quando eu estava como estudante, mas sempre de forma ética. Li o Código de Ética do Estudante de Medicina de cima a baixo antes de começar a criar conteúdo. Sempre me preocupei com essa questão da responsabilidade na parte que a gente passa, na questão de influenciar de forma geral. Eu crio conteúdo na área de currículo médico. E esse tema de marketing médico é um tema super importante e atual da gente conversar sobre isso. Então, começando as perguntas do Dr. Fernando Talo, obrigada pelo convite, né, por estar presente na live, pela confiança. Sou membro da Comissão Médico Jovem também da AMB. E em relação à primeira pergunta, que é o que é o marketing médico? Marketing médico, na minha concepção e pelas coisas que eu já li e estudei, é o que você produz, são as práticas que são divulgadas via redes sociais, da prática médica que você exerce ou que você mostra exercer, ou seja, é um conjunto de divulgações da prática relacionada ao profissional médico. Não necessariamente a sua área de atuação, mas tudo que está vinculado a você como médico entra na sua categoria de divulgação dentro do seu marketing médico. Então, por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo, eu não era médica ainda, mas eu criava conteúdo na área de currículo. Então, já atrelavam a parte médica para mim, mesmo sem eu ter o CRM ainda. Então, eu tinha que ter todo o cuidado em relação ao nome que está atrelado a mim, porque mesmo eu fazendo algo, divulgando na rede social, como eu, Alba, estava relacionado à prática médica, porque eu já estava exercendo a medicina, mostrando algumas coisas das redes sociais também. Então, é um conjunto de práticas de divulgação de qualquer atividade profissional na área médica. É um outro cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente pensa, mas eu estou divulgando isso, mas eu não estou no hospital. Mas estão atrelando você a essa pessoa, porque você divulga práticas médicas relacionadas. Então, quando a gente vai para a definição de marketing médico,
a gente vê que é uma abordagem de práticas relacionadas a qualquer atividade profissional que está relacionada ao médico. Então, acho que minha opinião, assim, em relação à primeira pergunta. A segunda, doutor Fernando, acho que foi se o médico deve ou não criar conteúdo. Repete só Exato. a segunda pergunta, por favor. O médico jovem, vamos falar do médico jovem. Você é jovem, temos Tá. aqui um outro jovem. Eu queria perguntar se você acha essencial o marketing médico, e daquilo que você vê nas redes sociais, você acha que está Uhum. vindo um excesso? Você acha que quando o indivíduo se expõe, por exemplo, num TikTok, uma coisa assim, você acha que isso pode ter alguma influência negativa nesse indivíduo? Enquanto profissional, médico, você acha que não? O que você acha sobre esse Acho assunto? que depende. Eu acho que o tipo de exposição de TikTok, o tipo de exposição que está acontecendo e a crescente exposição em massa está crescendo junto com a imaturidade dos jovens médicos que estão sendo construídos, que estão sendo formados. Porque a gente está cada vez mais colocando pessoas mais jovens dentro da medicina e vem uma imaturidade com essa formação médica, que a gente entra em outras pautas, mas relacionado a essa parte do marketing jovem, falta uma base estrutural dentro das faculdades de medicina, porque a gente não aprende sobre marketing médico, a gente é jogado no mercado de trabalho e é meio que percebe que tem que aprender marketing médico quando está dentro do mercado de trabalho, sendo que a gente poderia, desde o primeiro período, estar tendo algumas matérias na faculdade que nos guiassem em relação a isso, para fazer um marketing ético. Então, minha opinião como é, recém-formada, digamos assim, recém saindo da faculdade, eu tive que aprender na raça, assim, estudando, lendo, tentando, vendo o que dava certo e o que não dava, tendo cuidado de não fazer nada para expor paciente, de não fazer nada que não fosse ético para o tipo de marketing que eu queria divulgar, que eu queria exercer. Então, acho que falta um pouco disso nas nossas faculdades, essa questão da orientação, da construção, e falta a maturidade do estudante que quer fazer um marketing bem feito, porque é o profissional que a gente vai ser depois. E acho importante que o médico tenha essa consciência da importância de ter um marketing bem feito, porque às vezes também a gente tinha um preconceito antigamente, que eu já tive esse preconceito, então eu falo com uma pessoa que passou por esse processo, que é de achar que quem cria conteúdo em rede social ou quem tem algum tipo de presença digital é uma pessoa que é um médico menos bom do que outro médico que não tem essa criação. Mas porque existia esse entrave da rede social quando aquele médico entrou na faculdade. Tem médicos que são muito bons que não começaram a produzir conteúdo ainda porque eles não tiveram isso na época deles, na faculdade, na recém-formação deles, digamos assim, e eles se especializaram, se subespecializaram, mas tem esse entrave de entrar na rede social. Enquanto outros médicos que são muito bons estão começando a criar, e outros que não são tão bons assim estão criando há muito tempo. E aí a gente tem um mercado que está com muita aparência de médicos que estão aparecendo muito e nem são tão bons assim, outros médicos que são muito bons e não estão aparecendo nada, e um meio termo, assim, de médicos que são bons e estão aprendendo e aparecendo. É a minha percepção, assim, do que eu vejo hoje na divisão, digamos assim, de quem produz conteúdo de forma ética e quem não produz conteúdo de forma ética, sabe? Não sei se deu para ficar clara a opinião. Muito bom. Não, eu acho que o médico jovem tem que dar a sua opinião aqui. Nós abrimos espaço para vocês darem opinião. Né? Seja ela qual for, vocês têm toda a liberdade de dar a opinião de vocês. Agora vou passar então para um pouco mais de maturidade. Né? A doutora Caroline Brandão, né? mais madura, ela vai nos dizer o que ela acha do marketing médico, qual que é o conceito para ela, o que, que ela acha que é ético, o que não é ético, o que, que ela acha que o médico, seja ele jovem ou não jovem, é essencial para o médico hoje exercer o marketing médico. Quando eu falo isso, evidentemente que a gente já está falando de exercê-lo de forma ética, mas é essencial para o médico isso? O que você acha, Pauline? Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer, né, o convite, dizer que eu fico muito feliz de ter sido chamada para estar aqui desde que a resolução saiu. Eu já li ela várias vezes, porque eu trabalho ativamente assim, e é ler, marcar, né, ver tudo que tem aqui dentro, porque eu acredito muito nessa questão da gente ter informações checadas, né? Bom, eu vi o mercado da internet na minha vida em um momento de pausa. Eu fui professora na UFRJ, eu tenho mestrado, sou dermatologista, e eu acabei tendo um momento de pausa na minha vida onde eu precisei abandonar o meu trabalho.
e acompanhar meu marido numa formação fora do Brasil. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar a internet, né? Ver o que era o fenômeno da internet, estudar um pouco sobre... É porque, assim, eu acho que a gente simplifica o fenômeno redes sociais com o marketing. E é muito simplório a gente falar isso como marketing. Eu até trouxe aqui uma definição da Associação Americana de Marketing, que fala que o marketing é uma atividade, é um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedades em geral. Então é importante que a gente entenda esse tipo de denominação, né? Porque assim, é como se fosse um mercado, né? Só que o poder das redes sociais ele vai muito além do marketing. Na verdade, a gente tem aqui uma ferramenta de comunicação e de conexão, que não necessariamente é marketing. Então, você não precisa necessariamente estar vendendo alguma coisa. Você pode estar fazendo uma função social, de posicionamento. Eu gosto muito, eu repito muito isso nas minhas aulas, junto com outras médicas que eu conheço, que assim, a desinformação, ela entrou aqui na internet como traça, né? A gente tem muita desinformação. Então, eu fico feliz de estar sendo convidada aqui por vocês e também estar discutindo com pessoas tão sérias que estão assim, se abrindo ao novo para entender que a gente tem um papel como sociedade e como médicos de usar estas plataformas para que a gente retome o nosso posicionamento como o médico, né? O médico da sociedade, que dá as informações corretas, que está ali estudando. Eu vejo que a gente passou muito tempo dentro das arenas estudantis, né? Dentro das faculdades, e quando que o marketing, a rede social como um todo surgiu, não é necessariamente eu acho que isso não é erro, acho que a gente está sempre aprendendo na vida. E eu fico feliz da gente estar aqui hoje e poder conversar sobre isso, porque quem dera que fosse só o médico jovem que está tendo esse problema, né? Seria muito simples. Eu sou médica dermatologista, né? É uma área extremamente bombardeada por tudo que está acontecendo dentro do marketing, né? Inclusive, eu não me conformo, eu sou uma pessoa inconformada em relação ao que acontece no posicionamento, em relação assim, a gente supera todos os limites de bioética que podem existir e isso é muito triste na minha visão, sabe? Então eu acho que a gente tem que entender o que é marketing e o que é a oportunidade que a gente tem. A oportunidade é se conectar com pessoas sendo verdadeiros, sendo éticos e tendo o nosso papel. Então, eu passei os últimos 3 anos, eu tenho uma empresa de educação, né? Que versa sobre vários assuntos dentro da medicina, desde comunicação e até a minha área inicial, que é cirurgia dermatológica, ou seja, dar pontos, fazer curativos. E eu passei os últimos 3 anos em muitos ambientes de marketing digital. Então, eu vi todas as ofertas que vocês podem imaginar, essas ofertas que a gente fica recebendo como médicos, né? Prometendo faturamento na clínica, todas essas outras coisas que vocês podem imaginar que a gente é exposto hoje em dia. E assim, o que eu posso dizer para vocês sobre tudo isso é que a gente tem que tomar o nosso lugar dentro da medicina. Porque senão a gente vai ser bombardeado e muita gente é muito fraco de mente, né? Então você compra uma ideia e você perde o seu limite de bioética e acaba sucumbindo a pequenos delitos, né? Vamos contar, né? Quando você vê, a tua medicina já extrapolou. Então, eu vejo como uma oportunidade para que a gente possa se aproximar das pessoas e criar perfis de confiança, né? E criar zonas de onde a pessoa diz assim, não, essa médica aqui está fazendo um trabalho sério, isso aqui é uma coisa que eu posso confiar. E eu vejo isso realmente como uma oportunidade e não uma obrigação. Não é uma obrigação, você não é obrigado a ser. Tem muitas médicas que chegam para mim com mais idade, tenho alunas dentro de uma comunidade que tem 48, 50 anos e falam assim para mim, eu me sinto um dinossauro. Eu gostaria de estar aqui, mas eu não me sinto à vontade. Então, assim, existem vários canais de comunicação, né, dentro da internet. O Instagram é um deles. A gente tem canal do YouTube, a gente tem o TikTok, que a gente acabou de falar, que é um outro público, uma coisa mais rápida. Mas, assim, de todas as redes, mesmo o LinkedIn, são oportunidades para que a gente exerça a nossa função da medicina como o papel realmente do médico na sociedade. E eu fico muito feliz da gente poder abrir essa discussão aqui, porque os médicos jovens, eles precisam receber orientações de pessoas que aceitam a realidade da geração deles, né? E
No mais, eu acho que a gente também está sempre se apoiando. A Alba falou sobre a gente ter isso na faculdade. Eu não sei se a gente já tem maturidade para esse tipo de assunto. Eu acho que é tão complexo, né? A nossa formação é tão longa. Eu acho que são assuntos que a gente tem que pensar. Mas, de qualquer forma, essas que eles chamam de soft skills, né? Essas habilidades mais leves que a gente precisa adquirir, elas não foram ensinadas em nenhuma faculdade. Nem na de Direito, nem na de administração, nem na de engenharia. E está todo mundo aqui vivendo essa novidade. Então, todo mundo tem essas dificuldades. Muito bom, Carlinhos. Eu queria dar boa noite ao doutor Emanuel. Daqui a pouco ele vai fechar essa primeira rodada aí, fechando, né, dando a visão do Conselho Federal de Medicina sobre o assunto. Queria ouvir mais um médico jovem sobre essa questão do marketing, que é o Expedito. Queria perguntar para ele, como é que você vê essa questão do marketing médico, mas em relação aos médicos jovens? Você acha que eles estão utilizando inadequadamente o marketing médico? A gente pode dizer isso? Ou isso independe de gerações? Isso é imaturidade, como a Alba falou? Como você vê essa questão do marketing médico e do jovem médico? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Expedito, sou médico formado pela Escola Paulista. E respondendo a sua pergunta, professor, primeiro ponto importante é a gente entender como que a gente chegou no marketing. Qual que é o nosso objetivo por trás disso? A doutora Caroline, ela falou que existem outros mecanismos de marketing além da rede social. Então, você pode usar o AdSense do Google para você ser listado no topo da página de busca, por exemplo. O que acontece é que existe um aumento muito grande do número de jovens médicos, então existe a sensação de competição muito elevada entre a nossa classe hoje em dia, e isso faz com que as pessoas busquem mecanismos, às vezes até atalhos, para conseguir atingir determinados objetivos, conquistas financeiras e assim por diante. Aí que mora o perigo. Quando você usa do marketing, da publicidade, da propaganda médica para usar outros mecanismos como ser especialista ou melhor, não ser especialista e dizer que é. Então, tem muito jovem, colega recém-formado, que trabalha em diversos ramos da medicina, mas não tem RQE. Então, no marketing a gente está, melhor, nas redes sociais a gente vê isso bastante. Eu acho que é muito importante o marketing ser entendido como uma ferramenta. Ele é que nem a contabilidade. Existe a contabilidade médica, existe o secretariado médico, então quem cuida da parte de documentação, e existe também a necessidade do marketing para a gente prospectar pacientes, por exemplo. E, de novo, o que o jovem se perde é no objetivo daquela prática. Então, cabe hoje um estudante de medicina ter uma página de estudante de medicina? O que ele ganha com isso? Qual que é o objetivo disso? É educação, comunicação e saúde? Ou é autopromoção? Então, é muito importante a gente ter esse caminho em mente. Nas aulas de bioética, por exemplo, a gente debater isso com os estudantes, mas não se perder nessa jornada de atalhos que no virtual hoje. Uma coisa que me preocupa bastante são estudantes de medicina, jovens médicos, fazendo propaganda do jogo da zebrinha. Não vou citar um bicho, mas existem profissionais da área se submetendo a esse tipo de prática. Nas normas do CFM, a gente vê claramente das proibições o que pode e o que não pode. O que falta é a gente entender o que não pode e entender o que pode para que pode. Não é para qualquer coisa ou qualquer fim, né? A medicina não é uma atividade de fim, ela é de meio, né? Certo. Bom, muito bom, obrigado. Eu queria agora falar um pouquinho com o doutor Emanuel. Eu vejo que eu estou aqui com a resolução às mãos, a 2336, e na verdade é um manual de publicidade médica. Esse é o nome da resolução. Então eu queria que o doutor Emanuel nos ensinasse o que é publicidade médica, que me parece um termo ainda maior do que marketing médico.
E aproveitando, qual é a visão do Conselho Federal? O Conselho Federal tinha uma resolução, tinha lá uma legislação que me parece que amadureceu, houve uma necessidade, me parece, o Conselho entendeu que havia uma necessidade de uma atualização, quer dizer, algumas coisas devem ter mudado. Nós temos agora um manual recente, tem só um ano, e eu queria também que o doutor Emanuel dissesse qual é a visão do Conselho Federal de Medicina em Publicidade Médica, se ele relaciona os maiores problemas de publicidade médica a essa nova geração de médicos, se isso é verdade ou se isso não é verdade. E também queria que o doutor Emanuel falasse um pouco para nós sobre a questão da liberdade de expressão. Hoje é uma coisa que a gente tem muita preocupação, né? Porque quem vai dizer se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade, se aquilo pode, até onde nós podemos ter liberdade de expressão, né? Isso também foi uma preocupação quando da montagem desse manual de publicidade médica. Então, doutor Emanuel, eu sei que o senhor é uma pessoa muito importante relacionada a esse manual, a gente vê, inclusive, o nome do senhor aqui. Então, eu acho que o senhor vai ensinar todos os nossos médicos jovens que estão ouvindo a essa questão. Nós que somos um pouco mais velhos, a nossa impressão é que existe um certo exagero dos médicos jovens, até uma certa exposição da profissão nas redes sociais. Pode ser uma impressão equivocada nossa, mas nós mais velhos temos essa impressão, que os médicos jovens se expõem mais e às vezes no limite da ética, ultrapassando um pouquinho o que a gente interpreta como limite. Não sei como o Conselho vê isso. Eu queria que você ficasse à vontade para nos ensinar agora. Por favor. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com esse público, né, com o curso de médicos jovens. Mas a primeira coisa que a resolução determina é que eu me apresente e diga as minhas chancelas. Eu sou terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, eu sou médico inscrito em Alagoas com CRM 1263, sou psiquiatra com RQS 539 e aqui no Conselho Federal de Medicina eu coordeno o Departamento de Fiscalização e a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Essa resolução ela foi coordenada pela minha pessoa com um grupo imenso de colaboradores, cerca de 40, que nos ajudaram a escrever essa matéria. Inclusive, durante as discussões, eu ouvi um comentário sobre secretariado médico, né, contabilidade médica. Nós fomos além. Nós convidamos os advogados para tratar dessa matéria, convidamos economistas para falar sobre a importância da construção, quando você for preparar as suas matérias de divulgação, você saiba o que você está pretendendo alcançar, e os profissionais de marketing. Então, essa resolução ela definiu com clareza publicidade e propaganda, que se insere assim, de forma muito ampla em todas as intervenções que são feitas para divulgar o médico e a medicina. A publicidade voltada especificamente para a promoção do médico, promoção do seu ambiente de trabalho, para formar clientela, que era uma expressão proibida. Havia uma proibição de dizer que o médico faz publicidade e propaganda para formar clientela, e a gente disse, não, você pode formar clientela, manter clientela, ampliar sua clientela, desde que você faça as suas matérias dentro das regras estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que, em última instância, a gente pode dizer, isso aqui é lei. O médico não pode atuar contrário ao que está escrito. Aqui tem muitas permissões, mas também tem muitas proibições. A leitura, como disse a doutora Caroline, é uma coisa essencial. Antes de você fazer qualquer divulgação, precisa ler esse manual. Esse manual, na realidade, é o código, é a resolução comentada. Foi um trabalho exaustivo, foi realmente foi um prazer construir, naturalmente,
A, a, a propaganda, ela trata de aspectos genéricos da medicina, como, por exemplo, dizer assim, a campanha de vacinação, aspectos preventivos para determinada doença. Então, ele vai ser feito pelo próprio médico. Então, ela pode ter um caráter educativo e amplo para a sociedade, do mesmo modo ela promove o médico, do mesmo modo que o médico pode falar de sua especialidade, do seu consultório, do que faz, das especializações, dos equipamentos que usa e dos procedimentos que aplica no consultório ou nos estabelecimentos assistenciais. Agora, é importante eu fazer alguns comentários sobre o que mudou com essa resolução. Essa resolução ela não está solta no ar. Ela tratou de leis que têm 92 e 82 anos de existência. A medicina é uma profissão extremamente regulada. O que nós fizemos no Conselho Federal de Medicina ao longo desses anos foi ajustar, adequar as leis existentes à linguagem contemporânea. Mas também descobrimos algumas coisas que foram impactantes para nós. Por exemplo, uma lei de 1932, ela determinou que fosse que todo estabelecimento assistencial, aonde houvesse prescrição de medicamentos e intervenções cirúrgicas de qualquer natureza, deveria ter um diretor técnico médico inscrito na época nos departamentos de fiscalização de medicina e farmácia, depois passou a ser nos conselhos de medicina. E o entendimento, eu próprio, né, eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas 3 gestões e tive muita dificuldade de me ajustar para fazer o controle das publicidades na época, propaganda e publicidade, porque a regra existente, que era de 2003, ela era muito difícil de se aplicar porque era muito subjetiva. E uma das razões pela qual eu vim para o Conselho Federal de Medicina foi mudar e criar uma uniformidade no entendimento. E nós tivemos realmente sucesso nessa empreitada, porque a resolução 1974 de 2011 também foi de minha coordenação. Só que ela era restritiva. Ela olhava sempre para a medicina e para o médico, dizendo: tome cuidado, não faça isso, porque isso pode ser um erro. E em 2017, 2018, eu lendo a própria lei, eu terminei me apercebendo que nós dividimos a medicina em duas: uma medicina de consultório e uma medicina institucional, de hospital e clínicas, e no consultório o médico praticamente não podia fazer nada, a não ser receber a remuneração dos seus honorários. Ora, se um diretor técnico de um hospital com 200 leitos comanda uma equipe de médicos, enfermeiros e auxiliares, e o hospital executa os procedimentos e cobra o MATMED e faz a exposição do seu corpo clínico, mostrando, além dos médicos, os outros profissionais que atuam e as qualificações, por que o médico não poderia fazer isso mesmo no seu consultório? Nessa resolução, nós tiramos a diferença e dissemos ao médico: aquele que executa procedimentos, ele pode ter uma equipe sob seu comando, a ficha clínica para anotar as prescrições e supervisionar os auxiliares que aplicam a sua prescrição e, ao final, cobrar no MATMED. É uma regra, é uma mudança radical no entendimento do que nós tínhamos até a edição dessa resolução. A questão da mídia social, ela também tinha um entrave muito grande, porque a lei diz que o médico não pode ir para os veículos de comunicação de massa para fazer divulgação de nome, ou melhor, de endereço, de telefone, e, de fato, se for dar uma entrevista na rádio, na televisão, ou para um jornal, num blog leigo, ele não pode fazer nenhuma divulgação que vincule o nome dele a qualquer chancela. Ele vai fazer uma explanação pública. E nós gastamos praticamente um ano discutindo como é que se inseria a questão da mídia, da rede própria do médico, porque a internet é um grande veículo de comunicação de massa. Foi quando nós entendemos que, se no outdoor
Você compra o espaço e faz aquela publicidade direcionada à formação de clientela, a rede própria do médico, ela é uma forma de outdoor. Você veja como, agora falando, né, parece uma coisa muito fácil, mas nós gastamos um ano. Essa resolução foi construída ao longo de 3 anos. A gente passou praticamente um ano discutindo conceitualmente como é que a gente ia situar a questão da rede social. E foi, para mim, uma coisa extraordinária quando a gente chegou ao entendimento de que a rede social ela é própria do médico, a responsabilidade pelo que é publicado lá é do médico. Então, ele vai poder fazer toda a divulgação que a resolução permite, mantendo as vedações para quê? E por que é que a gente tem vedação? As vedações, elas decorrem da necessidade da gente buscar sempre a expressão mais honesta da relação do médico com a medicina, do médico com a sociedade, sem criar expectativas junto à sociedade de que soluções mágicas vão acontecer, coisas milagrosas estão sendo postas em prática. Então, fechando essa minha primeira intervenção, essas são algumas das razões pelas quais a gente fez essas mudanças tão importantes. Perfeito. Não, ficou claro, Bruno. Quer dizer, a gente percebe que as coisas mudaram, os próprios, digamos assim, legisladores perceberam que as coisas mudaram e foram aperfeiçoando as resoluções, né? Dá para entender isso perfeitamente. Era uma coisa viva, foi as redes sociais, criou-se uma nova realidade e as coisas foram sendo adaptadas. Entendo perfeitamente. Caroline, eu queria voltar para você. Tem aqui, acho que muitas pessoas que ficam se perguntando, mas me dê alguns exemplos aí do que eu não posso fazer. Então, dê alguns exemplos para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, do que elas não poderiam fazer na publicidade médica. Já que você também é uma grande conhecedora aí da resolução, o que você acha que intuitivamente o médico acha que poderia fazer, mas ele não pode fazer? Dê alguns exemplos, fale um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem muita gente curiosa. Aliás, foi importante o doutor Emanuel ter falado, nós precisamos ler a publicidade médica. Esse manual, todo médico, estamos aí nas redes sociais, todos nós, 99% das pessoas, de alguma forma, têm contato com a rede social. Não é possível que as pessoas não tenham conhecimento. Acho que essa live serve para isso também. Se a gente sair daqui com essa mensagem para os médicos que estão nos assistindo, olha, vocês precisam ler o manual de publicidade médica, eu acho que a gente já prestou um serviço muito grande para eles, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Caroline, dê alguns exemplos para a gente, fale um pouquinho sobre coisas que você acha que intuitivamente o médico acha que pode fazer, mas não poderia fazer. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Eu acho que tem uma coisa importante a gente falar, que é a divina dessa, que é uma coisa que foi liberada, que é a coisa do antes e depois, né? E aí, diante do antes e depois, que é uma coisa que começou a ser, né? A gente foi permitido a fazer isso, aí tem um monte de consequências disso tudo, né? Então, eu acho que o Expedito falou uma coisa muito importante, acredito que foi ele, não tenho certeza agora. Alguém falou aqui nessa live que falou assim, que a medicina ela é uma ciência de meios, né? Então, a gente não é uma ciência de fins. Então, acho que o mais importante é a gente entender que não tem como a gente prometer resultados, né? Então, eu acho que o marketing, eu posso falar isso para vocês porque trabalho exatamente com isso, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos aí, vamos colocar da pandemia para cá, é que as redes sociais como um todo, elas se rechearam de um palavreado marqueteiro. Então, tem muita promessa envolvida. E isso é uma coisa que você não pode fazer. Entendeu? Do tipo, vou te rejuvenescer não sei quantos anos. Você vai perder não sei quantos quilos. Né? Então, promessas, primeira coisa é que você não pode fazer promessas como essas. Né? Além disso tudo, ó, divulgar uma técnica que não é reconhecida pelo CFM. Você também, né? Tecnicamente, se você está inventando uma coisa nova da sua cabeça e você vai dizer ali que é como algo reconhecido ou dar a entender que é reconhecido. Isso você também não pode fazer, né? O Expedito falou aqui sobre especialidade médica. Então, uma outra coisa que a resolução ela é muito forte é falar exatamente sobre você
falar da sua especialidade com o RQE ao lado, porque é uma das formas de nos proteger, né? Assim, existe uma questão muito importante sobre isso, que talvez seja de nós mesmos comunicarmos à sociedade o que é um registro de qualificação de especialista, né? Porque muitas vezes a população não sabe o que é isso, né? Eles sabem assim, tem CRM, não tem. Mas assim, o registro de qualificação de especialista, ele nos apta a agir pelaquela especialidade, né? E ele exige do médico uma formação. E isso a gente está falando de médicos jovens aqui, é uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos, porque a gente teve uma explosão de faculdades de medicina, né? Que não se acompanharam do mesmo tamanho da oferta de programas de residência médica, programas de pós-graduação que evoluem para a prova de título. Então, essa parte acho que é muito importante. Você entender que a divulgação de uma especialidade médica, ela vem a partir de você ter feito uma formação, seja um programa de residência ou uma pós-graduação, e tendo passado por uma prova de título da Associação Médica Brasileira. Isso também é importantíssimo, né? Além disso, a resolução aqui fala sobre o uso abusivo, né? E assim, em uma linguagem quase que sedutora para certos. Eu acho que isso é um dos pontos principais aqui de toda essa novidade, né? Porque, como tudo é muito novo para todos nós, né? O médico, ele não. Nós fomos ensinados a tratar pessoas, né? E é isso. E aí você se vê com uma oportunidade de propagar o seu trabalho. E aí é uma linha muito tênue, né? Entre você estar ali como comunicador, mostrando o seu trabalho, ou mesmo mostrando, bom, partes. É que assim, eu entendo vocês quando falam que não, existe uma certa. Quase que um bate geracional, porque os muito jovens às vezes não entendem como que os mais com uma mais certa experiência, né? Receber essa adaptação das diferentes gerações. Mas tem uma palavra que eu estudei no marketing nesses últimos anos que se chama Zeitgeist. É uma palavra alemã que fala sobre o espírito da época, né? Cada época ela tem um espírito, como que se funciona o mundo, né? Em tudo isso. Então a gente vive o tempo das redes sociais. Então a gente vive um tempo onde um aluno, eu estava comentando hoje para minha equipe, eu comecei o meu trabalho na internet falando sobre um artigo científico que falou sobre médicas usando biquíni nas redes sociais. E era um artigo que falava sobre essa exposição e o que isso significa. E assim, a internet ela é cheia de movimentos. 20 pessoas falam sobre uma coisa, começam a falar 60, 70 mil, quando você vê, tá todo mundo falando sobre o mesmo assunto. E às vezes a gente não tem a curiosidade e o cuidado de checar as informações. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Lembrar da nossa formação, que é uma formação feita de ciência, né? Para a gente estudar. Então, a primeira coisa que eu fiz na época para me posicionar a respeito desse movimento que existia, que elas chamavam, que todo mundo chamou de hashtag #MadBikini, era o que era o artigo? O que ele estava falando? Será que ele estava falando mal das pessoas que estavam postando fotos de biquíni? Então, ler as informações, né? Ter a certeza das informações checadas, para que você possa ter integridade, né? Para que você possa ali fazer uma conexão com o paciente de uma forma que ele veja em você um porto seguro, né? E não alguém que está só te oferecendo coisas e te vendendo como de uma forma sedutora. Eu acho que essa parte de como você se posiciona em redes é muito importante a gente falar. Porque é um limite tênue, é quase que as promessas aqui são muito financeiras, né? Então você sempre fica assim, eu posso, né? Por que não? Então eu recomendo fortemente a leitura, vou até citar aqui, porque ele fala tudo o que é vedado, tem uma lista de coisas que você não pode fazer. Só que eu acho muito bacana, até a doutora Emmanuel falou aqui, que antes de falar o que é proibido, tem escrito o que você pode. E o que você pode, tem muita coisa que você não podia antes e que agora você pode fazer. Então, eu acho que vale muito da gente ler a resolução para entender, eu posso jogar antes e depois? Posso, mas eu vou prometer para a pessoa que ela vai ficar exatamente assim? Isso eu não posso, né? Então, a ciência, não esquecer que a medicina é meio e não é fim. Muito bom, Camila. Muito boa a reflexão. Você sabe que essa questão é uma questão que nos preocupa muito, que é a questão da pós-graduação. A pós-graduação no Brasil,
quando a gente vai para a resolução de pós-graduação, na verdade, é um curso de especialização e está lá a exigência de 360 horas. Okay. Uhum. Quando a gente vai para uma especialidade médica, em geral, você está falando de uma residência médica que exige 2.880 horas por ano. Como são 3 anos de residência, no mínimo, porque algumas especialidades vão ter mais, nós estamos falando de quase 9.000 horas. Qual é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte: quando uma pessoa lê, ela olha para um colega na rede social, podia ser em qualquer outro lugar, mas agora nós estamos falando de rede social, e está escrito lá que ele é pós-graduado em dermatologia, sabe qual é a impressão que dá para um indivíduo? Além de dermatologista, ele não é só dermatologista, não. Olha aqui, ó, esse aqui é pós-graduado em dermatologia. Então eu entendo isso como desonestidade intelectual. Né? Eu entendo isso. Não é honesto intelectualmente comparar esse indivíduo com alguém que fez 9.000 horas de dermatologia, sendo que 80% a 90% tem que ser em serviço, porque é exigência da resolução da Comissão Nacional de Residência. E, não obstante o Conselho ter se preocupado com isso, para fazer essa diferenciação, etc., eu ainda acho, apesar dessa preocupação que o Conselho teve, tem todo o nosso apoio, eu ainda acho desonestidade intelectual, porque o termo, que é um termo adequado, que é pós-graduação, lato sensu, mas não fica claro para a população efetivamente a diferença. Né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Bom, eu queria voltar aos médicos jovens, depois para finalizar com o doutor Emanuel. Queria perguntar para a Alba, Alba, você já ouviu aí uma reflexão da Caroline, já ouviu o professor Emanuel falar sobre como eles construíram o manual, como eles foram aperfeiçoando o manual até o manual estar no momento em que ele está hoje. Todos nós reconhecemos a importância do médico jovem ler o manual de publicidade médica, né? Você até sugeriu alguma coisa dentro da graduação, que me parece até bastante casual, principalmente dentro da bioética, né? Alguma coisa reservada a isso, porque eu acho que isso ganhou muita importância ultimamente. Mas eu volto a te perguntar. Então, você falou do médico jovem, possível até imaturidade, você usou essa expressão, etc. Como é que você vê, você acha que o médico jovem, ele tem conhecimento? Esse manual já tem 1 ano. Você é uma pessoa ativa nas redes sociais, então você utiliza as redes sociais, você está sempre, obviamente, vendo as redes sociais dos outros colegas seus que são jovens, em geral, eu imagino que você tenha muito contato com outros médicos jovens que também têm redes sociais. Como é que você acha que está nesse momento? Você acha que os médicos jovens têm conhecimento desse manual, que, em geral, esse manual já é respeitado, ou você acha que ainda não? Que ainda nós estamos num momento em que os médicos jovens precisam efetivamente ter um contato com esse manual e as redes sociais existem alguns excessos com esses médicos. O que você acha? Eu achei bem pertinente tudo que foi falado, foram informações importantes. Em relação à pergunta, doutor Fernando, eu acho que tem que ter uma maior, não sei se a palavra seria divulgação, mas uma maior intensificação sobre a importância do manual. Porque eu tenho alguns colegas que criam conteúdo também, que já se formaram, sei que eles leram, que a gente debateu alguns pontos até, tipo, a gente se ligou na época, conversou sobre isso. Só que eu não tenho como afirmar pelas outras pessoas que eu não sou tão próxima, e acredito que muita gente ainda não leu, pelas coisas que eu posto às vezes sobre quando assim que saiu, eu fiz umas enquetes assim perguntando se o pessoal tinha lido, se viu o que mudou, coloquei caixinha sobre isso e até sugeri para a gente deixar na nossa bio, todo mundo que está aqui na live, deixar um link disponível na bio dos nossos instas, no Insta da MB, para as pessoas só clicarem e baixarem o manual. Então, já é uma forma mais rápida de acesso para as pessoas terem, apesar de ter na internet fácil. Mas já que a gente está divulgando esse conteúdo, é uma forma mais prática e rápida das pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois terem acesso a esse manual. Mas acho que precisa de uma divulgação maior, de um material que está muito bom. Ele está muito bom e ele está precisando ser um pouco mais divulgado, na minha opinião, das pessoas que eu conversei sobre ele. Então, por exemplo, tem uma parte no manual, se eu puder comentar sobre ela, né?
que é a parte que fala sobre o que deve ser colocado do médico não especialista, como o senhor falou agora há pouco. Foi uma parte que eu achei interessante e que eu achei importante, porque destaca para as pessoas, se você se formou, fez uma pós-graduação e não tem RQE, você tem que colocar que fez a pós-graduação naquela área e dar ao lado em caixa alta não especialista. É uma das especificações que tem nas obrigações em relação à divulgação da qualificação profissional. Então, se você fez uma pós-graduação, como por exemplo a dermatologia, que o senhor deu um exemplo, a psiquiatria agora também, a gente está tendo um boom de pós-graduação na psiquiatria gigante, entre outras áreas, mas que as pessoas estão indo pelo caminho mais rápido, indo por atalhos, infelizmente, na minha opinião, que, por que que eu vou estudar, parar para estudar para residência, me prestar um processo sacrificante, entre aspas, se eu posso me formar agora em julho e em agosto começar uma pós-graduação? Por que que eu vou ficar estudando para residência, que é em novembro, se eu já vou começar minha pós-graduação? Tem gente começando a pós-graduação ainda na faculdade. Então, assim, a gente está entrando num cenário perigoso na medicina, ao meu ver, nesse sentido da facilidade dos atalhos. Ah, Alba, é ruim porque vai começar uma pós-graduação. Se você entender que a pós-graduação é para você ter um entendimento maior daquela área, é uma coisa. Mas você substituir uma residência por uma pós-graduação, não existe. Não existe você comparar nem em relação à carga horária, como o senhor mesmo falou, nem em relação à experiência prática do profissional. Eu até converso isso com alguns colegas. Eu tenho uma empresa de currículo, né, uma mentoria de currículo médico, e a gente conversa em relação a isso da preparação do currículo, de artigo científico, e da questão da importância da residência, até na questão de experiência prática. Você não tem como comparar um profissional que teve aula online, ou até que teve aula presencial, mas teve 360 horas, com um profissional que fez anos de residência. O fluxo que ele teve de pacientes, a experiência prática, o manejo clínico do paciente, o tato médico, não tem como a gente comparar com um profissional que fez aula online ou com um profissional que fez uma pós-graduação. Você não tem um manejo clínico do paciente, você não tem como ter experiência naquela área. Ah, mas eu fiz e pode. Pode fazer a pós-graduação. É só botar em caixa alta, não especialista. Tá, mas o que é que você está oferecendo para aquele paciente? Aí que a gente vê quando chegam os casos mais difíceis que mandam para o especialista para resolver. Como a gente vê muito acontecendo, como eu converso com preceptores meus, conversei durante o internato, conversei muito com preceptores meus no internato, que falavam isso, tipo, eu tenho medo de começar nas redes sociais, de fazer um marketing, porque eu vejo tanta gente fazendo coisa errada, chegando no meu consultório coisa errada, de pessoas que fazem marketing. Aí eu paro e converso um pouquinho, mas não é bem assim. Aí conversava com a professora, tipo, tem muita gente fazendo coisa ruim na internet, mas não significa que todo mundo precisa fazer. Então, entre essas coisas, entra essa parte de quem faz a pós-graduação pelo caminho mais rápido. Aí eu faço uma pós porque eu vou começar a atender mais rápido o paciente, eu vou começar a ganhar dinheiro mais rápido, e eu vou divulgar como se eu fosse um especialista, sendo que eu tenho a prática de um recém-formado para atender naquela área. Mas eu fiz a minha pós, ou eu estou fazendo a minha pós, e eu abri a agenda e tem paciente. Porque o marketing te dá essa rapidez de fluxo, digamos assim, mesmo sem você ser um bom profissional. E esse é o perigo que a gente está na medicina de agora e qual o cenário que a gente vai ter na medicina nos próximos anos nesse sentido, da gente ter essa regulamentação. E eu deixo a pergunta pro Dr. Manuel em relação a como que é a perspectiva de fiscalização dessa parte da regulação. Por exemplo, a gente tem esse tópico no manual, que é a parte de colocar a pós-graduação não especialista em caixa alta. Como que vai ser essa fiscalização desses médicos que fizeram a pós-graduação e não fizeram a residência, nem querem fazer, e divulgam sobre isso, que eu já vi muitos médicos que fizeram a pós-graduação e divulgam que não vão fazer residência, que não vão nem tentar, porque estão em outra fase de vida. Tá, tudo bem, é a escolha daquela pessoa, mas ela tem que entender, e o público que vai ser atendido por aquela pessoa tem que entender que não tem como comparar a residência com a pós-graduação. São cenários diferentes, de opções diferentes que aquela pessoa fez, que não tem como ser comparada a uma residência. E tem que ficar claro para as pessoas que são coisas diferentes. E aí fica esse meu questionamento em relação a como que será feita essa fiscalização desse tópico que está no manual de colocar não especialista em caixa alta. Perfeito. Bom, obrigado. A gente vai deixar essa pergunta para daqui a pouco o doutor Emanuel responder, porque ele vai fechar a nossa live. Antes eu quero ouvir um outro médico jovem, que é o doutor Expedito. Foi feito aqui reflexões, a Carolina, o doutor Emanuel, a Alba. Eu queria que você fizesse a sua reflexão também e me dissesse uma coisa. O que você acha? O médico jovem, quando ele está na rede social, ele é médico, a rede social sabe que ele é médico, e
e ele se expõe, digamos, vamos chamar de exposição. A Carline deu um exemplo de uma mulher em biquíni. Se a gente pode chamar isso de exposição. Poderia ser um homem, sunga, ou enfim, uma pessoa. Toda a sociedade, a rede social sabe que ele é médico e ele aparece alcoolizado, por exemplo, na rede social, coisa que a gente vê muito, e principalmente os médicos jovens. Como é que isso é uma publicidade, é uma coisa pessoal, tá? Mas você acha que isso é mais frequente nesta geração? Ou você acha que é igual, mas essa geração tem rede social e a geração anterior não tinha? Só essa a diferença? O que você acha disso? Pode falar. Eu realmente acho que é a segunda opção, professor. No momento que a gente tem a rede social, a gente se expõe mais. Então as pessoas têm acesso a gente, é mais fácil. Na resolução do CFM, número 2336 de julho de 2023, traz 3 termos de rede social. Rede social pessoal, que é aquela minha, da minha família, onde eu conto a minha história, extra-medicina. Existe a rede social exclusiva da prática médica, que é aquela do profissional, que ele vai se comunicar com a classe médica, com os pacientes, assim por diante. E tem a terceira opção, que eu acho que é aí que complica, que é a rede mista, que é aquela pessoa que posta da vida da viagem dela para a praia, o biquíni, e depois o atendimento na especialidade em questão. Eu acho que quando pega esse perfil misto, as coisas ficam bagunçadas, e a gente tem que tomar cuidado. Eu sou a favor da separação. Acho que quando a gente separa, fica mais pragmático lidar com a situação. Eu tenho uma dúvida para o doutor Emanuel, que é com relação ao capítulo 8 do manual, que diz que os médicos podem consultar a CODAME dos CRMs para dúvidas com relação ao marketing médico. Doutor Emanuel, como funciona essa dúvida, esse suporte aos médicos? Poderia explicar para a gente o que é a CODAME e o papel dela também, por gentileza? Muito bom. Então, eu já vou passar para o doutor Emanuel. O doutor Emanuel tem, então, a pergunta da Alba, a fiscalização, essa do expedito, o CODAME. Eu queria acrescentar uma terceira para a gente encerrar a nossa live. Bom, esse manual tem 1 ano. São 4 meses. Tem 4 meses. Perdão, 4 meses. Então, acho que ainda é mais recente do que eu imaginei. Então, tem 4 meses. Dá para a gente ter uma ideia, ou ainda é muito precoce, em relação a como é que está o cenário punitivo? Quer dizer, você tem mais sindicâncias com essa nova resolução? Como ela ficou mais flexível dentro da ética? Eu tenho menos sindicâncias, menos processos ético-disciplinares. Ainda não dá para a gente ter ideia disso, porque ainda é muito recente. Então, como é que está isso nesse momento? Como é que o Conselho Federal, não sei se já tem esses dados dos CRMs, etc., porque eu sei que era muito frequente, em geral, se fazer um acordo com o médico para que de certa forma, retirasse aquilo, era quase que educativo, né? Eu vi isso com muitos médicos jovens, não sei se isso continua, se isso mudou, se isso melhorou, se isso não melhorou. Então, eu queria que o senhor comentasse essas 3 coisas, a questão da fiscalização, a pergunta do CODAME e esse novo cenário, se a gente já tem algum cenário recente dessas questões de sindicância, processo disciplinar, etc., com esse novo manual. Fica à vontade. Queremos ouvir. Olha, é um mundo, são tantas coisas que eu gostaria de esclarecer. Eu vou começar da mais fácil e objetiva. A questão das redes sociais, nós deixamos claro que o médico pode ter sua rede própria, não precisa colocar nenhuma chancela. Se a rede for própria, ele nunca utilizar para fazer nenhuma divulgação de sua condição profissional, ele não precisa colocar lá na página principal seu nome, seu CRM, seu RQE e as chancelas de divulgação, endereço, telefone, mídia, rede social e tudo mais. Não precisa. A segunda é se construir uma rede
apenas para fazer divulgação profissional. E a terceira é a mista. A gente discutiu muito sobre isso e viu o seguinte: nós, naturalmente, fomos nos basear nos relatos e em estatística. A rede exclusiva para divulgar os assuntos médicos, ela não tem apelo para a sociedade. A sociedade visita muito pouco. A sociedade visita a rede mista. Essa rede é onde ele vê o médico, a família, um passeio, e o médico também faz publicação sobre a sua vida profissional. O que a gente deixa claro é que, se ele for usar de forma mista, essa rede vai ser fiscalizada pelo Conselho. Ela precisa ter todas as chancelas, o nome do médico, seu CRM, se anunciar a especialidade. Se tiver pós-graduação, colocar pós-graduação e em caixa alta, não especialista, comento já o porquê. Então, isso deu também um trabalho enorme para a gente definir, mas eu acredito que a gente encontrou a solução mais adequada para esse momento que estamos experimentando. O segundo ponto da divulgação do não especialista em caixa alta, que as capacitações lato sensu, elas são pedagógicas. Agora mesmo a gente está fazendo um levantamento para poder criar um ambiente no Conselho Federal de Medicina, para os conselhos regionais, fazer o cadastro das pessoas que querem divulgar, e nós descobrimos que existe mais ou menos 12 mil nomenclaturas. E a gente agora está administrando isso, separando aquelas que têm relação direta com a especialidade, aquelas que tratam de assuntos relacionados à especialidade, com conteúdo, e uma terceira que não tem nenhuma relação, que possivelmente vai ficar de fora da possibilidade de fazer a divulgação e de se cadastrar no Conselho, porque tem questões que não estão nem dentro do escopo das residências médicas, nem dentro daquela perspectiva de se tratar especificamente de alguma ação dentro de uma especialidade. Então, nesse momento, a gente está num trabalho imenso para criar essa condição para não divulgação, para colocar a pós-graduação e não divulgação. Ou melhor, a pós-graduação e não especialista. Por que é que a gente colocou essa exigência? Por uma questão muito simples e objetiva. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal. Ela tem autonomia, ela não recebe nenhum subsídio do governo, mas ela é mantida por uma espécie de imposto paga pelos médicos. Então, a gente presta contas ao Tribunal de Contas da União, que é um fiscal muito rigoroso. Então, tudo que a gente faz remete a uma responsabilidade remissiva. Então, para os médicos entenderem, quando a gente exigiu que colocasse um especialista, porque era proibido anunciar qualquer pós-graduação, mas as demandas, a Justiça está julgando, sempre dando razão ao Conselho Federal de Medicina para dizer que não, mas existe, a gente tem que entender. O Brasil tem 300 mil médicos com RQE e 300 mil sem. E uma pressão social muito grande. A gente tem que estar sensível a isso. E colocar um especialista é uma salvaguarda para o médico e uma salvaguarda para que o Conselho Federal de Medicina diga: olha, nós estamos dizendo aos médicos, se comporte honestamente. Você tem uma pós-graduação, pode ser um excelente profissional, mas a forma legal de se formar um especialista para ter o RQE é a residência médica e a prova de título da Sociedade de Especialidade. A residência médica é o padrão ouro. Então, essa forma, isso está em lei. Então, a gente não pode negar o que a lei determina. A lei determina que deve ser dessa forma. Então, nós resolvemos dizer aos pós-graduados: olha, pode anunciar sua pós-graduação, agora deixe claro para a sociedade que você não está preenchendo os requisitos que a lei brasileira exige para que uma pessoa se anuncie especialista. Que a residência médica é uma especialização com treinamento e serviço, e que em algumas especialidades
ela chega a 9.000 horas de formação. Isso não é irrelevante. O curso de medicina, obrigatoriamente, tem que ter no mínimo 7.200 horas para formar. Então, essa foi a razão, viu, Alba, pela qual a gente colocou esse dispositivo. A outra questão que eu acho relevante é esclarecer a vocês o que é o antes e o depois dessa resolução. O antes e o depois dessa resolução é uma evolução extraordinária. Eu posso contar a vocês como é que a gente chegou a esse entendimento. Eu sempre fui contrário à exposição do antes e o depois, apenas com o antes e o depois, como se o médico fosse um escultor, um pintor, um fotógrafo, que faz uma fotografia, que lapida uma escultura. Não. E isso induz a promessa de resultado. Então, essa forma de se apresentar sempre considerei sensacionalismo e autopromoção. Mas eu estava num julgado de São Paulo, e chegou nas minhas mãos exatamente nessa época que nós estávamos discutindo o antes e o depois com uma série de propostas, e eu vi na publicidade do médico uma coisa que fez com que eu entendesse que haveria uma forma de transformar o antes e o depois em algo de grande relevância para a medicina, capaz de fazer com que médicos e sociedades de especialidades fizessem grandes campanhas de saúde pública, grandes campanhas, que foi o médico mostrar uma face com divididos quadrantes, 4, um quadrante bastante envelhecido e 3 quadrantes com a pele da pessoa envelhecida, mas túrgida, hidratada, com uma aparência agradável. E o médico escreveu embaixo: você está satisfeito com sua aparência? Se não, procure o especialista, procure o dermatologista, procure o cirurgião plástico, que ele vai lhe esclarecer o que fazer. Ora, isso me causou um impacto extraordinário, porque eu vi nessa situação a possibilidade de colocar a descrição de uma circunstância médica para perguntar à pessoa se ela conhecia ou se estaria satisfeita, e dizer: procure um especialista, que pode ser qualquer um, qualquer especialidade se enquadra nisso, mostrar o antes de um caso, ou seja, 4 casos, né, no caso da resolução, o depois dos 4 casos, e um quarto elemento que é obrigatório. Ela só será considerada uma publicidade ética com esse caráter educativo se o médico colocar no quarto elemento os possíveis resultados insatisfatórios, que podem ser dele próprio ou que vai buscar lá nos manuais, nos locais onde possa coletar essa informação, que pode ser até a própria sociedade de especialidade, convertendo esse antes e depois numa grande campanha de esclarecimento que se assemelharia a um termo de consentimento livre e esclarecido. Ele jamais irá prometer o resultado. Ele diz: olha, tem essa condição, nós temos aqui alguns exemplos de bons resultados, mas eu não garanto a você que, pela sua condição biológica, pela sua alimentação, pela exposição a intempéries, até descuido no processo evolutivo, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, esse é o espírito do artigo, se não me engano, é 13, que trata disso. De cabeça não estou lembrado, embora eu tenha feito uma boa parte da escrita da resolução. Então, isso é importante, né, que os médicos compreendam, leiam para entender isso. E está bem claro na resolução. Agora, teve mais uma pergunta que eu não estou lembrando. A fiscalização. Como é que seria a fiscalização? Sim, a fiscalização. Nós já
nós já temos muitas matérias sendo abordadas, as CODAMES nacionais, as CODAMES regionais, elas estão atentas. Nós temos um grupo com os coordenadores da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que troca experiência, troca informações, e nós estamos atuando, mas, diferentemente da resolução anterior, no artigo 14 e nos incisos e parágrafos, nós dissemos o seguinte: não autue o médico apenas na primeira exposição que ele fizer. Não autue na primeira exposição. Chame sempre o médico para conversar, mostrar a inadequação, ele vai, numa ata, ser lavrado aquela conversa, e se ele voltar a praticar aquele ato, naturalmente ele vai ser encaminhado para as corregedorias, onde são instauradas sindicâncias para abertura de processo, caso se confirme que houve infração a algum dispositivo, tanto da resolução quanto do Código de Ética Médica. E nós estamos, uma pretensão que a gente está desenvolvendo um software para que a gente faça esse controle. É impossível, nas redes sociais, a gente ter um acesso absoluto a todas as informações. Então, em breve, a gente vai ter um software ajudando os conselhos regionais a encontrar essas transgressões, vamos chamar assim, para poder tomar as providências. Agora, eu posso dizer a vocês o seguinte: nós, o Conselho Federal de Medicina, está planejando muitas ações em decorrência dessa resolução. A primeira delas é para dizer às sociedades de especialidades que elas podem ser um alavancador da relação do médico com o mercado. Eu não falei dessa questão, mas é importante que vocês compreendam que essa resolução, ela é uma resolução que coloca o médico numa relação franca e honesta com o mercado, e nós estamos dizendo: olha, tem essa relação, você pode até ser tentado, mas não acompanhe a sua tentação. Faça como a gente está colocando aqui, porque a possibilidade de você construir a sua clientela, manter a sua clientela, vai conferir a você, no mínimo, e médico não tem que ter na cabeça que vai ficar rico, milionário, não. Médico, o máximo que ele consegue ter é um conforto. Ele paga melhor as suas contas do que a maioria da sociedade. O médico que ganha muito dinheiro honestamente pode ser um grande profissional, um grande especialista, mas é um empresário. Nós temos um empresariado na medicina, esse sabe lidar com as regras do mercado. Eu estou falando das pessoas honestas e que vão conquistar um conforto maior do que a grande maioria, porque tem talento empresarial. Se não tem talento empresarial, administre bem as suas contas domésticas. E é isso que a gente vai, daqui a algum tempo, a gente está formatando essa ação junto com a sociedade de especialidade para dizer à sociedade de especialidade: olha, existem formas corretas e honestas de você incrementar a sua prática diária. E o mais importante, nós vamos estar formando 70 mil médicos dentro de pouco tempo. Vocês tomaram conhecimento que o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de 165 escolas de medicina e durante a fase em que a gente teve uma proibição da abertura de cursos, foi uma moratória, 165 empresas de formação médica entraram com um pedido liminar, foi concedido esse pedido liminar e eles estão num processo de implantação das escolas. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que quem está nesse processo não pode ter impedido essa progressão. Então, a gente vai ter, em pouco tempo, mais 165 escolas de medicina e vamos para 600 escolas, mais ou menos, formando 70 mil médicos. É uma quantidade avassaladora, a gente vai duplicar, triplicar o número de médicos. E o médico trabalha 45, 46 anos. Veja, né, como são as coisas. Eu vou fazer 48 anos de formado
e continuo ativo, fazendo a minha clínica com o maior prazer. Então, a gente vai ter que cuidar do quê? Desses 70 mil médicos que vão se formar. Mas não vai ter espaço no mercado, não há. É impossível criar 70 mil vagas em qualquer empreendimento, seja ele na agricultura, seja ele na indústria, não tem como. Então, nós vamos ter que administrar a AMB, Sociedade de Especialidades, sindicatos e Conselho Federal de Medicina, a forma como essa grande população vai entrar no mercado, e uma das formas que a gente está empenhado em desenvolver é, junto com as sociedades, fazer uma ampla divulgação e dizer: é assim que você se insere no mercado, você tem que fazer um planejamento para a sua vida, você vai precisar voltar a ser como os médicos do começo do século passado, que moravam em cidades pequenas e tinham a sua sobrevivência garantida com uma clínica do tamanho da que ele poderia ter. Isso eu acredito que é o caminho que a gente vai precisar adotar, mas sempre pautando a conduta dentro dos aspectos éticos. Nós precisamos compreender que a confiança que nós obtemos da sociedade decorre da postura correta que nós adotemos. Muito bom. Muito obrigado, doutor Emanuel. Acho que foi muito esclarecedor. Muitos médicos jovens acompanharam a live. Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente pode responder posteriormente, tá? Eu já posso adiantar para quem me perguntou que isso daqui está relacionado à profissão médica, tá? Isso é exclusivamente da profissão médica, trata-se do Conselho Federal de Medicina, então nós estamos falando de médicos, tá? Eu quero dar 30 segundos, um minutinho para cada um de vocês dar uma boa noite para o nosso público, dizer o que vocês acharam da live. E certamente é um assunto que a gente poderia aqui fazer várias lives, né? Eu acho que é de interesse de todo médico, né? Mas eu queria dar um espacinho para vocês conversarem com quem nos acompanhou aqui hoje à noite. Pode começar pela aula, por favor. Boa noite, gente. Eu queria agradecer pela participação, pela colaboração de todo mundo, pela discussão, que é uma discussão importantíssima, que eu acho que a gente tem que ter esses debates sim nos nossos meios médicos. E eu queria pedir encarecidamente que os futuros médicos que querem medicina, eu trabalhei dando aula durante a graduação, então eu tive contato com médicos que queriam entrar na medicina e eu via algumas cabecinhas muito imaturas querendo entrar na medicina, acompanhei colegas médicos durante o processo, uma longa jornada aí na medicina. E eu queria deixar o recado que as pessoas não se percam nesse mundo médico, com tantas possibilidades rápidas que está tendo na medicina, não se percam nisso e busquem sempre a excelência em tudo que vocês forem fazer, porque isso faz a diferença. Muita gente me pergunta sobre isso também. Ah, vou fazer as coisas direito, tá demorando muito. Ah, não sei o que eu faço. Muitos mentorandos me perguntam isso. E eu sempre falo, toda vez que você fizer alguma coisa bem feita, você buscar pela excelência e não esquecer do porquê da medicina, do porquê que você tem que ter o processo com o paciente, de pensar no paciente. Até para colegas médicos eu falo isso às vezes. Tá preocupado em fazer uma intubação, tá preocupado em fazer um processo para aprender e esquece que ali é um paciente. Esquece que é uma pessoa que está ali, que você tem que saber se a pessoa melhorou depois do procedimento. Então, assim, lembrem sempre de fazer tudo com excelência. O marketing é um reflexo da excelência bem feita no offline. Não tem que ser o contrário. Você não tem que aparecer uma coisa que você não é no offline. Então, a excelência do marketing que a gente tem que mostrar tem que ser daquilo que a gente é em essência como pessoa e que a gente divulgue isso para outras pessoas, para a gente não perder isso dentro da medicina que a gente tem. Que a gente faça a medicina com excelência. Muito bom, natural. Agradecer a participação de todos. O tema sobre o marketing médico ele é muito amplo e aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. No Congresso de Medicina Geral da AMB, a gente vai discutir marketing médico. E esta semana, até o dia 6 de julho, os primeiros 100 residentes têm 80% de desconto no congresso. Então, bora fazer essa inscrição e continuar discutindo marketing médico presencialmente lá no AMB. Obrigado, Expedito. Agora eu queria que a doutora Caroline fizesse suas considerações finais, sua boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo por assuntos que são tão importantes e tão atuais, né?
existe um termo que se usa hoje em dia, que é o phygital, né? Que é essa interseção entre o mundo físico e o digital. E eu acho que a gente não pode esquecer o propósito da nossa profissão, que é cuidar de pessoas, né? O médico, ele é esse ser na sociedade que cuida de pessoas e isso é o que deve transparecer para todas as mídias e você mesmo no seu atendimento. Eu queria deixar um convite até assim, porque eu sou meio que o meio do caminho aqui nessa live, para chamar médicos de diferentes gerações para que a gente não desista. Porque muitas vezes a gente é convidado a enfraquecer, né? Alguém escreveu aqui, não é porque é o certo que não está sendo feito que a gente vai deixar de fazer. Então, eu sou uma realmente defensora do nosso espaço em redes sociais para que a gente faça o certo, mostre como que é o certo a ser feito e não desista de tudo isso, porque a gente tem um caminho muito grande aí, a doutora Emmanuel falou, 70 mil médicos, né? Então, às vezes a gente precisa educar as pessoas de como que é e ter referências, né? Então, a gente precisa levantar essas referências para que a gente continue nesse mundo digital, mas sem esquecer a medicina antiga como foi feita e que tem muito valor. Então, obrigada aí pelo convite e eu queria me deixar à disposição, porque eu sou, além de uma estudiosa nisso, eu sou uma atuante no mercado, né? Então, estou muito acostumada com tudo que vem acontecendo e não sou daquelas que não desiste da nossa profissão como médico. Gostei, Carolina. Ô, Carolina, gostei muito, viu? Imagina Não podemos eu, desistir, né? A gente não imagine eu, pode. 40 anos, né? Imagine eu, 40 anos, nessa briga. Imagina, Com a gente está aí, entendeu? todo Na gás, com atividade. todo gás. Não abro mão de forma alguma. Tá Olha, arrasando. Mas a gente tem muito avanço, né? obrigado. Então a gente tem que ver que existe, olha só essa live, atemporal, né? Tem gerações diferentes falando para a gente avançar e ter um espaço. Então não podemos desistir de tudo isso e de criar no imaginário da população que nós somos médicos. E que isso é o nosso maior diferencial é esse, né? Então eu sou Isso realmente mesmo. talvez utópica, porém apaixonada por esse tema, porque eu acho que a gente não pode desistir. Pois é, continue assim. O Conselho Federal de Medicina está à disposição também. Me senti muito honrado com o convite e nessa discussão me senti muito confortável. Né? Tem vezes que a gente fica meio constrangido, mas foi ótimo participar dessa discussão com vocês. E algo você está inscrito em Maceió, em Alagoas, ou você já saiu? Vou colar grau dia 10 de julho, próxima semana. Pois é, então eu vou fazer uma recomendação ao presidente Benício. Ah, ele foi meu professor, né? Meu colega também. Eu era do colegiado Pois do SESMAC. é o A gente nosso debatia presidente. muito junto. É o nosso presidente. Olha, eu gostaria que não que as questões pontuais, eu vou pergunta sobre essa questão. Como é que se dirige? Todo Conselho Regional de Medicina tem uma aba lá para tirar dúvida na CODAME. E o Conselho Federal de Medicina tem também a sua aba. A gente sempre pede que faça as perguntas ao Conselho Regional e, na medida que o Conselho Regional não conseguir responder, manda para o Conselho Federal de Medicina, que a gente procura dar agilidade a essas respostas. E o nosso manual, lá na nossa página, com o meu endereço, Bom, medicina é underline CFE. sim. A página para acesso às informações, perguntas e respostas. Publicidademédica.cfm.org.br. Publicidade médica, medicina, Publicidade.cfm.org.br. publicidade.medicina.org.br. Aí tem perguntas e respostas. Sempre que a gente vai fazendo algum esclarecimento, vai alimentando essa página. E se houver necessidade, viu, Fernando, pode colocar essas perguntas que foram feitas para o Departamento de Fiscalização, defis.org.br, que chega aqui nas minhas mãos. Eu vou responder. Muito bom. Bom, eu quero agradecer em nome da MB a todos
todos os presentes aqui que tiveram a gentileza de aceitar o nosso convite. Quero também agradecer a todos os médicos que estiveram conosco hoje à noite. A nossa audiência foi muito grande, ficou bastante feliz aí com a presença de vocês. E dizer que há alguns anos, quando eu entrei na vida associativa, eu achei que era por vocação e nesse momento eu acho que é quase uma obrigação moral que eu sinto, um fardo que eu sinto, porque representar os médicos nem sempre é uma tarefa fácil. Eu digo isso porque quando a gente defende a residência médica, a gente acaba descontente, alguns ficam descontentes, principalmente com esse mercado enorme, gigante, que se chama pós-graduação. Nós não somos contra a pós-graduação. Pós-graduação pode ser feita. Eu entendo, por exemplo, que um médico no interior de um pequeno estado do país que esteja exercendo uma função de terapia intensiva sem residência, se ele fizer uma pós-graduação, ele pode melhorar a assistência que ele está dando no plantão dele. Eu entendo isso. O que a gente é contra é que a gente equipare a pós-graduação ao padrão ouro que é a residência médica, e nós não vamos arredar o pé dessa nossa ideia, dessa nossa constatação. Nós vamos lutar pela residência médica até o final. O último decreto da residência médica foi muito ruim para a residência médica. Nós lutamos muito para revogá-lo, conseguimos revogar. Ele agora é menos pior, mas nós ainda entendemos que a residência médica está sob risco. E eu, como conselheiro da MB dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, eu vou continuar lutando pela residência médica. E vou continuar lutando para aquilo que eu acho que é o objetivo final, que é dar título de especialista para quem faz pós-graduação, para que isso nunca aconteça no Brasil. Nós vamos lutar até a última gota de suor para isso não acontecer. Por convicção, por honestidade intelectual. Eu já fiz residência, o professor Emanuel já fez residência. Não é por nós que nós estamos lutando para os jovens. O que parece um atalho para você e um bom negócio para você, não é. Isso talvez só venha com a maturidade que a Alba falou aqui, que a Alba até citou. Então, apesar do descontentamento de alguns, são 300 mil sem EQS, meu conselho, se é que a gente pode dar algum conselho, estude, faça a residência médica, conquiste a sua especialidade e aí conquiste o seu RQE. Cuidado com os atalhos. Tá? E nós vamos continuar com essa convicção até o fim. Muito obrigado a todos. Eu já quero dizer para vocês que nós vamos de novo convidar vocês para uma nova live sobre publicidade médica, que eu acho que tem muito assunto. E nós vimos que o interesse do jovem médico é muito grande nesse assunto. Muitos esclarecimentos hoje, eu acho que foi excelente para quem assistiu do começo ao fim. Agradeço profundamente, em nome da MB, ao professor Emanuel, a Carolina, aos dois médicos jovens que estão aqui, a Alba e o Expedito, e certamente vou convidar vocês novamente para participar de uma nova live sobre o mesmo assunto. E, por fim, quero convidar vocês para o Congresso Brasileiro de Medicina Geral, 25, 26 e 27 de julho. Ninguém é capaz de fazer um congresso com 55 especialidades médicas. Só a Associação Médica Brasileira. Então não perca essa oportunidade, 25, 26 e 27 de julho, aqui no AMB em São Paulo. Tá bom? E o médico residente, aproveite a nossa promoção da semana. Tá? Vocês têm 80% de desconto no nosso congresso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Participem. Até a vista.